Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre a aplicação das penas. A gente já estudou os tipos de pena, a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa, e agora a gente vai ver como essas penas são aplicadas, de que forma o juiz, o que ele analisa para se chegar àquele montante de pena proposto na sentença. Em sendo assim, a gente percebe que tudo está fundado na individualização da pena, ou seja, a pena individual. Cada pessoa que cometer um crime, pode ser o mesmo crime, mas cada pessoa vai receber uma pena específica em função das características dela e do crime cometido. A gente percebe que na Idade Média havia um arbítrio judicial imposto, não tinha limites legais às penas. Pessoas que cometiam crimes diversos tinham o mesmo tipo de penalização. Não existia uma questão de proporção entre crime e castigo. No entanto, essa segurança jurídica e a garantia dos direitos fundamentais acabaram por exigir uma definição de crime e de sanção penal de acordo com a proporcionalidade. Então, começou a se ter essa segurança jurídica em relação ao crime e a pena ser imposta. Nós encontramos isso dentro do nosso ordenamento jurídico através do artigo 1 do Código Penal, lembram? Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, a necessidade de uma cominação de pena previamente determinada para aquele crime, se utilizando da proporção, trouxe essa segurança jurídica para o nosso ordenamento jurídico atual. Beccaria, um dos precursores, do iluminismo, já aludia esse poder do julgador, esse arbítrio do julgador. E ele visava uma reforma punitiva profunda. No livro dos Delitos e das Penas, ele traz essa questão bastante pontual na sua obra. A individualização da pena é decorrente de princípios de proporcionalidade, ou seja, a pena deve ser proporcional à conduta praticada. A forma como a pessoa cometeu o crime, os seus antecedentes, tudo isso tem que ser levado em conta para se ter o castigo adequado e se atingir a finalidade da pena. Mas o que seria uma pena justa? A gente fala que uma pena justa é uma pena na qualidade e na quantidade adequada, ou seja, o tipo de pena adequada e a quantidade dessa pena adequada. E isso tudo vai depender da gravidade do delito, uma vez que o princípio da proporcionalidade está presente dentro do nosso ordenamento jurídico. Dependendo do grau do dano ou do perigo ao bem jurídico que foi colocado, nós vamos ter a medida da culpabilidade, o quão culpável é aquela pessoa em relação àquele crime. Em sendo assim, a pena ela acaba tendo 3 momentos distintos, certo? A cominação, a aplicação e a execução. Quando a gente fala de cominação, a gente traz a individualização, ou seja, a cominação legal. Isso é feito através do legislativo, uma vez que coloca embaixo do tipo penal incriminador a quantidade de pena, como prevê o artigo 1º, princípio da legalidade. A qualidade da pena é a espécie de pena, ou seja, pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou pena de multa, e mais a espécie de pena prevista lá no nosso ordenamento, a privativa de liberdade, reclusão e detenção. A quantidade da pena que nós vamos encontrar, ela está ali determinada no limite máximo e mínimo. Então, embaixo de cada tipo penal, nós vamos ter a qualidade da pena, reclusão ou detenção, ou multa, e nós vamos ter esse limite máximo e mínimo também previsto dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, esse é o primeiro momento distinto, que é a cominação, feita através dos nossos legisladores, aonde eles vão dizer qual é a pena, qual é a qualidade da pena, a espécie da pena e a quantidade dessa pena. O segundo momento é a aplicação. Quando a gente fala da aplicação, a gente tem que trazer que a aplicação ela se dá através de um sistema misto, ou seja, a lei acaba fixando as diretrizes para a aplicação dessa pena e o juiz aplica. Então, a aplicação, a norma, que é o nosso ordenamento jurídico, que é o que nós estamos estudando, ela traz as diretrizes, ela fala como que deve ser aplicado, como é que deve ser calculado essa pena, o que deve ser levado em consideração. E a partir dessas diretrizes, o juiz aplica essa sanção penal. E o terceiro momento é a execução, ou seja, o legislador colocou no código, o juiz, se utilizando do código das diretrizes, aplica a sanção
está na hora de executar essa pena, ou seja, a lei de execução penal vai vir a definir como é a execução, como vai ser esse cumprimento de pena e vai regular até o final desse processo.